família, vamos para o segundo vídeo. Então eu quero mostrar para você nesse vídeo qual é a solução para o emagrecimento de verdade, ok? Então você vai aprender algumas informações aqui agora que não são ditas por aí, mas são fundamentais para o emagrecimento de verdade. Então vamos lá. Bom, para finalizar então essa parte inicial, esse embasamento teórico inicial, hoje a gente vai ver aqui a solução, né? Como emagrecer de vez, de acordo com o funcionamento do corpo, ok? Isso não é dito por aí, as pessoas que entendem do assunto não enfatizam isso o suficiente e é por isso que a maioria da população continua se frustrando e obtendo resultados muito fracos e temporários, ok? O único emagrecimento correto é aquele que respeita o funcionamento do corpo. É por saber disso, tá? Que essas pessoas que acabam auxiliando as atrizes, atores, cinema, esportistas, etc., atletas, conseguem fazer com que eles transformem a forma física de uma forma rápida, sem esforço, indolor, tá? Natural e permanente. Tudo bem? Então, aqui a gente vai ver de uma forma bem simples, como a gente tem feito até agora, tá? Qual os principais mecanismos aí que justificam que né, de acordo com o funcionamento do corpo, fazem com que você emagreça permanentemente e sem esse esforço louco que o pessoal está acostumado a fazer por aí, ok? Então aqui você tem esse conhecimento que não é dito por aí, porque como você já sabe, emagrecerdevez.com tem o objetivo de tornar você, né, o comandante ou a comandante da sua própria boa forma, tá? Tomar o controle sobre o seu corpo. Então vamos em frente. Tenha em mente o seguinte: provavelmente tudo que você aprendeu sobre emagrecimento está errado, e isso não é culpa sua, tá? E como eu sei disso? Porque eu também estive no mesmo lugar que você talvez esteja agora, ou seja, procurando soluções para emagrecer no que está ao seu alcance, ou seja, revistas, TV, internet, a mídia no geral, tá? E eu sei como é que funciona. Na minha época, eu também tentei essas coisas, caí na rede dessas dietas e alguns métodos e tudo mais, e eu não consegui, tá? Eu não consegui resultado nenhum real. Eu sofri, eu passei fome, até tentei coisas estranhas e tudo mais, mas não consegui resultado verdadeiro, tá? E pra mim tudo não fazia sentido, não fazia sentido pra mim que emagrecer fosse tão difícil, certo? Então eu sei o que eles dizem por aí. A grande maioria das pessoas, da mídia no geral, não fala o que realmente dá resultado. E na realidade, se a gente pensar um pouco, a indústria do emagrecimento é uma coisa gigantesca, movimenta muita grana por ano, certo? Então, se eles realmente te ensinarem a conquistar teu objetivo de emagrecimento, eles vão perder você como cliente. Então, acaba fazendo sentido, certo? Mas o compromisso com a saúde humana e a felicidade das pessoas tem que ser levado a sério. Ao menos aqui no emagrecerdevez.com a gente leva isso a sério, ok? Uma coisa, o seu corpo ele quer ter o peso ideal, tá? O seu corpo quer ter o peso ideal, quer estar em uma boa forma. E isso, tá? Isso, o que a gente faz na realidade é impedir que isso aconteça, devido à nossa alimentação errada, tá? O seu corpo quer ter o peso ideal simplesmente porque é com o peso ideal que ele é mais saudável e tem maior chance de sobrevivência. O objetivo do teu corpo é um só, é sobrevivência. E tendo o peso ideal, tá, é a melhor forma possível de ele chegar mais perto desse objetivo. Então o teu corpo não quer que você seja gordo e seu corpo não quer que você seja magro ou magra, né? O seu corpo quer que você esteja na sua forma, no seu peso ideal, o que varia um pouco de pessoa para pessoa. Então tá na hora de a gente ajudar o corpo a atingir esse objetivo e não mais ficar impedindo que isso aconteça. Tá? Quando você respeita o funcionamento do corpo e realmente coloca em prática alguns hábitos, tá? Você vai perceber que o seu corpo começa realmente, e você vai se impressionar com isso, a se direcionar, né, em direção ao seu peso ideal, sem sofrimento, tudo naturalmente, tá? É o que eu chamo da autorregulagem. Quando a tua alimentação é natural e correta, o teu corpo vai manter um alto balanço energético no corpo, ou seja, o teu peso ideal vai tender a se manter lá, ok? Então vamos ajudar o nosso corpo, tudo bem? A minha história aqui, o que eu conto é que é o seguinte: a minha alimentação é de acordo com o funcionamento do corpo. Eu forneço para o meu corpo o que ele merece, ou seja, nutrientes, vitaminas de qualidade, alimentos verdadeiros. E o que acontece? Quando você está nessa forma, tá? Você atinge seu peso ideal, você atinge a sua boa forma, ok? E agora, ninguém é de ferro, certo? A gente vive numa sociedade aí dinâmica e tudo mais. Então, de vez em quando, você é convidado para uma festa, ou de vez em quando você tem vontade de comer bolo, comer algum doce. Tudo bem, isso pode acontecer sem problema, desde que a maioria dos dias, a maioria do tempo, a maior parte do tempo,
você esteja praticando uma alimentação correta, certo? Então, o que eu digo é que eu vou visitar minha família no Brasil, tá? Porque eu não moro lá agora, então de vez em quando eu vou visitar eles lá, uma vez por ano, o que seja. E daí quando eu vou, eu não fico pensando no que comer, eu não fico pensando que eu vou ter que perder peso na volta, nada disso. Eu vou, tá? Comida da mãe, sabe como é que é, né? Então a gente vai pra lá, come muito, tá? Eu como muito, mato vontade de comer a comida que eu quero, passo do limite mesmo, durante lá 1, 2 semanas que seja, tá? E daí, obviamente que eu coloco uma gordura a mais no corpo, certo? Mas o que acontece é o seguinte, assim que eu volto para cá, eu volto para minha alimentação correta, natural, o corpo automático ele faz o serviço por mim. O corpo, na verdade, volta ao seu peso ideal automaticamente. Quando eu ajudo ele a fazer isso na minha alimentação normal, que na verdade é uma alimentação correta, não fico com fome nunca, muito pelo contrário, me sinto muito disposto e satisfeito, tá? Mas é uma alimentação que respeita o funcionamento do corpo. Então você pode de vez em quando comer à vontade o que quiser, que depois seu corpo vai voltar ao peso ideal naturalmente, ok? Então a solução para o emagrecimento, o que ninguém te fala por aí, o que não é dito nas revistas, ok? Coloque o corpo em um estado favorável para a queima natural e eficiente de gordura. E o que isso é? Na verdade, emagrecimento tem muito mais a ver com a questão hormonal do que você pode pensar, tá? Isso eu vou falar um pouco mais aqui agora. Veja, você quer uma glicose no sangue baixa, não baixa na verdade, mas um nível de glicose no sangue saudável, correto, ideal e sem grandes flutuações, tá? O nível de açúcar no sangue precisa ser controlado, tá? Normal. Esse é o primeiro passo. Isso vai manter a insulina sob controle, como a gente viu no vídeo lá sobre como a gente engorda, certo? Se a glicose está controlada no sangue, tá? A insulina fica sob controle no sangue também. E o que acontece? Lembre-se da HSL, da enzima HSL, que ela funciona na queima de gordura, tá? Lembra que ela não funciona quando a insulina está agindo no sangue, tá? Então, lembre-se então que a HCl é responsável pela queima de gordura. E quando a insulina está sob controle no sangue, o que acontece? A HCl consegue trabalhar da forma correta, queimando gordura, tá? E a sua sensibilidade à insulina nas células também aumenta e volta ao normal, ok? Então essa é uma questão hormonal, digamos. A insulina é um hormônio, tá? E você controla a ação dela, principalmente através da sua alimentação, tá? Que a gente vai ver a prática mais adiante e você vê todos os detalhes, se quiser também, no livro oficial do emagrecerdevez.com que você vê lá no site. Então, glicose baixa no sangue acaba levando a insulina a trabalhar de uma forma controlada, o que deixa as portas abertas para a enzima queimadora de gordura HSL trabalhar tranquilamente e deixa também a possibilidade das células do seu corpo receberem glicose como elas devem receber. Então a insulina vai conseguir entregar glicose normalmente para os seus músculos e tudo mais, porque eles são receptivos agora à insulina. Beleza? Então isso tudo vai levar você, né, amigão, ou amigona, a cair no peso e ir em direção ao seu peso ideal automaticamente. Beleza? Então, o emagrecimento verdadeiro é resultado da ação correta da insulina no corpo. Se você mantém o controle da insulina, né, normal, você tem uma ação da insulina controlada no seu sangue através de uma alimentação verdadeiramente correta, o emagrecimento verdadeiro vai ocorrer e você vai atingir seu peso geneticamente considerado ideal, ok? Isso acontece. E, né, atenção. Qualquer dieta ou método, né, que não objetive o controle da insulina no sangue, ele é ineficiente e fadado ao fracasso. Então esse monte de dieta por aí, é muito fácil você achar furo nelas todas quando você analisa de acordo com o funcionamento do corpo, ok? Então qualquer método de dieta que não leve em consideração o controle hormonal, o controle da insulina no teu sangue, ele vai ser ineficiente e não vai funcionar. Então o que fazer na prática para emagrecer de vez? Tá? Alimentação natural, nutritiva e verdadeiramente correta. Exercícios simples e que realmente fazem sentido, que é opcional. Eu digo que 80% do resultado do emagrecimento vem de uma alimentação correta e somente 20% vem aí dos exercícios e outros fatores, ok?
Quem diz isso também é o Mark Sisson, um autor famoso, o Dr. Mercola também, um médico famoso. Eles também dizem essa questão dos 80-20, tá? 80% do resultado no emagrecimento vem de uma alimentação correta e o 20% é do resto, que inclui exercício. Então, por isso que o foco grande tem que ser na alimentação, em arrumar a sua alimentação e não se matar na academia, porque isso não vai dar resultado que vale a pena, ok? A alimentação natural e correta, ela é muito mais fácil, simples e rápida do que você imagina. E os exercícios, tá, corretos, eles são muito mais rápidos de se fazer e muito mais simples do que você imagina também, ok? Isso tudo a gente vai ver como colocar em prática, mas parece que, né, realmente, quando a gente vai procurar seu emagrecimento por aí, é uma nuvem de confusão, a gente não sabe o que funciona, não sabe o que acontece, a gente é bombardeado também com um monte de informação aí que a gente não sabe se faz sentido ou não. Mas tudo isso é muito mais simples, o emagrecimento é um processo normal do corpo, tá? A gente é geneticamente programado para emagrecer, então é algo que o nosso corpo já sabe fazer, não é uma ciência complicada, ok? Então vamos ajudar nosso corpo a fazer isso automaticamente. Isso é muito mais simples do que você pode imaginar quando é feito de forma que respeite o funcionamento do corpo. Então a gente vai ver isso tudo na prática, tá? Passo a passo, agora que a parte de fundamental está embasada. Então prepare-se para a parte prática que vem logo a seguir nos próximos vídeos, tá? Então fique de olho no seu e-mail e no próximo vídeo, que agora a gente começa a colocar, né, as luvas na mão e meter a mão na massa, beleza? Até mais então, abração!